Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, com uma roupagem totalmente diferente, agora para esse ano de 2023. Aqui quem te fala é Marinho Silva. Estarei à frente do programa agora nesse ano e trazendo o quê? Personalidades tanto do mundo jurídico quanto do mundo das organizações, pessoas que influenciam a comunidade. E hoje nós temos a grata satisfação de termos mais uma autoridade aqui conversando com a gente, fazendo esse bate-papo. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. E o nosso grande convidado de hoje, porque tem um currículo extremamente extenso, eu fiz aqui um resumo do resumo, é o professor Rodrigo Faux. Rodrigo Faux, que é pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogado criminalista, habilitado no Tribunal Penal Internacional, professor de processo penal e escritor. Faux, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Marinho. É uma satisfação estar falando aqui para os ouvintes, para quem está assistindo. Então, muito obrigado aí, agradeço de coração. Então tá bom. Faux, uma pergunta já linkada aqui com o teu currículo e que chama a atenção, e aí até para a gente esclarecer o pessoal que está nos acompanhando lá em casa, nas redes sociais, através da TV Rede Super. Tribunal Penal Internacional. Você é advogado criminalista habilitado. O que seria esse Tribunal Penal Internacional? Como que funciona isso daí para advogar nessa área, né? Bom, o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal, é o primeiro tribunal permanente internacional. Então, quando a gente fala tribunal permanente, porque no decorrer aí da história da humanidade, tivemos algumas situações lamentáveis, principalmente relacionadas às guerras, né? A Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, e algumas atrocidades cometidas aí ao redor do mundo, né? E sempre quando essas situações ocorreram, foram designados, foram criados tribunais específicos para aquelas situações, para julgar aquela situação, os criminosos de guerra. Então, o Tribunal Penal Internacional, até por conta das críticas que advêm desta criação específica de tribunais, ele foi o primeiro tribunal permanente. Então, hoje, por conta de um estatuto que foi criado, o Tribunal Penal Internacional hoje, se não me engano, está com um pouco mais de 120 países signatários, e é um tribunal que visa julgar os crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão que possam ocorrer aí pelo mundo, né? Então, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal penal permanente para a punição, voltado para a investigação e punição desses delitos mais graves, essas atrocidades maiores no decorrer que possam acontecer. A dúvida que eu tenho, né, e que eu acredito que o nosso espectador também tem, né? No Brasil temos uma legislação específica do Brasil. Nos Estados Unidos tem a legislação americana. Na Inglaterra tem a legislação específica lá do país também, Alemanha e Itália. Um Tribunal Penal Internacional, qual legislação ele usa, né? Qual lei que conduz a esse processo, as condenações, penalizações? O Tribunal Penal Internacional, quando ele foi criado, e ele foi criado, como eu falei, pelo Estatuto de Roma, ele teve um processo de criação de normativas, de um processo que foi criado pegando, vamos colocar assim dessa forma um pouquinho mais simples, pegando um pouco do ordenamento jurídico de cada um dos sistemas daqueles países, né? Então nós temos os países ocidentais, países que têm uma legislação, por exemplo, os países muçulmanos, todos eles colaboraram de uma forma, mas claro que nós temos aqui uma prevalência dos países ocidentais, aquilo que a gente chama da common law,
é o sistema, né, dos Estados Unidos, Inglaterra, etc., com o sistema também da Civil Law, que é o sistema brasileiro, o sistema europeu, tem uma prevalência desses sistemas, mas foi feito uma compatibilização, né? Mas nós temos normativas, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, que aqui no Brasil seria impossível. Por exemplo, como a previsão da pena de prisão perpétua, que no Brasil não é permitido, mas que no Tribunal Penal Internacional é permitido. Uma dúvida que eu já tenho, eu acredito que o pessoal também tem. Cita aí uma personalidade não grata que tenha passado pelo Tribunal Penal Internacional, não vou falar se houve condenação ou não, mas que tenha sido julgado pelo penal. Olha, hoje no Tribunal Penal Internacional, uma das críticas, né, que se tem em relação a ele, são que eles têm um foco muito mais relacionado aos países africanos do que os demais países. E os países africanos se queixam em relação a isso, né? Eu acho que hoje nós temos o Al-Bashir, que também já que está sendo processado no Tribunal Penal Internacional, mas o que é interessante é que o Tribunal Penal Internacional, como ele é um tribunal permanente, ele foi criado e ele só tem jurisdição, só tem competência para atuar a partir do momento em que ele foi criado e os países signatários foram também, ratificaram e fazem parte do Estatuto de Roma. O que significa isso? Os principais casos que nós conhecemos hoje são casos que ficaram, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, que é um antecedente, que é um predecessor do Tribunal Penal Internacional, ou o caso de Ruanda, que também tem uma longa história relacionada a isso, né, aos crimes de guerra acontecidos lá, na verdade o genocídio de Ruanda. Então, por exemplo, Milosevic e todos esses foram julgados no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. O Tribunal Penal Internacional, por mais que ele tenha sido implementado em 2002, então ele tem 20 anos, é como se fosse um tribunal que está engatinhando. Uhum. Então nós temos algumas condenações relacionadas a alguns crimes ocorridos na África. Nós temos hoje a situação de Myanmar, que é muito também comentado e deve ter alguma resposta em breve do Tribunal Penal Internacional, mas é um tribunal que tem poucos casos, né? Ele tem poucos casos. E assim... Desculpa, Marinho, só uma outra característica que é muito importante. Ele tem uma característica da complementariedade. O que significa isso? E quando você falou, cada país tem a sua estrutura e sua lei. Primeiro vai se tentar utilizar essa estrutura. Então, um crime, por exemplo, de genocídio acontecido no Brasil, primeiro tem que se fazer, primordialmente, deve-se investigar e punir aqui no Brasil. Apenas se o Tribunal Penal Internacional verificar que não está sendo feito nada, que o Judiciário está fazendo corpo mole, o Ministério Público está fazendo corpo mole, daí sim ele passa a ter competência. Então, esses crimes graves que acontecem ao redor do mundo, o tribunal, inclusive, tenta dar um apoio, o que a gente chama o prosecutor, o promotor do Tribunal Penal Internacional, ele tenta dar um apoio para que o próprio Estado resolva, até para que isso, a própria comunidade envolvida, a sociedade envolvida sinta que lá o ordenamento jurídico funciona. Isso é muito importante para você dar uma resposta. Nem sempre é bem-vinda uma resposta externa. Né? Então, assim, seja julgado pelos seus. Pelo seu ordenamento. Né? E só se não der certo, daí o Tribunal Penal Internacional vai agir. E me diga uma coisa, eu como advogado, eu posso chegar lá, me inscrever, quantos brasileiros atuam no Tribunal Penal Internacional? Olha, quando eu fui habilitado, que faz uns 2 anos, se não me engano, era eu, o professor Fernando Fragoso, falecido recentemente, do Rio de Janeiro, e tinha um brasileiro com dupla cidadania que está na Espanha também. Então hoje, se não me engano, sou só eu no Brasil habilitado. Na América Latina, na América do Sul são 15 advogados, mas qualquer advogado pode se habilitar, sim, desde que você
preencha os requisitos exigidos pelo Tribunal Penal Internacional. Então tem a questão que é muito importante da linguagem, né? Então você tem que ser fluente nas línguas do tribunal, pelo menos numa das línguas do tribunal, que é o inglês e o francês. Você tem que ter um conhecimento de direito penal internacional, tem que ter uma experiência prática, se não me engano hoje de 10 anos no mínimo de experiência prática na atuação da advocacia criminal ou na atuação acadêmica também, né? E então são esses requisitos. E daí vai para um board, para uma mesa, né, que eles fazem essa análise, fazem pedidos, verificações até que você seja habilitado. Leva um tempinho aí. Pra você ver como que é interessante, né? Muita gente, eu vou ser sincero, eu não tinha o conhecimento desse atingimento. Professor Fawkes, me diga uma outra coisa, já que nós estamos falando em direito penal, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, principalmente na comunidade, de que toda pessoa tem direito à sua defesa, inclusive uma pessoa que tenha cometido uma infração penal, ele cometeu um crime, ele tem direito à defesa. Como que fica atuar dentro do direito penal com esses detalhes, né? Com essa aversão, vamos falar assim, da sociedade na defesa de um criminoso? Olha, os crimes, e normalmente aqueles crimes mais graves, né, acabam chocando a comunidade. Né? Então acaba tendo realmente até eu diria assim, um asco que se cria, uma demonização da pessoa criminosa, daquela pessoa que cometeu um erro ou que cometeu um crime absurdo. E hoje em dia, né, esses crimes, nós sabemos que tem pessoas que cometem crimes que são realmente monstruosos. E isso, claro que acaba refletindo, em alguma maneira, naquelas pessoas que são as autorizadas, obrigadas ou que têm a função de defender que o julgamento que aquela pessoa vai passar seja justo. O que eu vejo? Né? Realmente tem cada vez mais as pessoas transferindo essa imagem do criminoso para os advogados, mas as pessoas elas precisam entender que um julgamento, para que ele seja legítimo, é necessário passar por diversas fases, porque o Estado ele não pode fazer simplesmente um justiçamento, uma vingança, nem legitimar a vingança privada, nem ser uma vingança estatal. O Estado ele precisa dar um julgamento justo até como forma de minimização dos erros judiciários. Não interessa para ninguém, aliás, nem para aquelas pessoas que acusam, nem para os familiares das vítimas, não interessa que seja a pessoa errada a ser punida. Não pode interessar. Nós como sociedade, como comunidade, nós não podemos permitir que alguém inocente seja condenado. Por mais que nós tenhamos certeza que aquela pessoa seja quem cometeu o delito. Nós precisamos apenas ter a paciência de que o julgamento seja realizado dentro dos parâmetros legais e para depois essa sentença, essa condenação seja legítima e a pessoa cumpra efetivamente pelo aquilo que ela cometeu. Isso é muito importante porque, ou seja, quando a gente se coloca no lado, né, você sendo condenado, você sendo investigado, você vai querer ter uma defesa de qualidade, principalmente se você não é um infrator ou penalizado na medida da proporção da pena sobre o crime que foi cometido, né? Então, senhores, nós vamos fazer um breve intervalo agora, uma paradinha rápida aí, vamos para um rápido intervalo, fique com nossos apoiadores e, por favor, não saiam daí, fiquem aí que nós já estamos de volta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade.
Seja bem-vindo à Decore Home. Com mais de 20 anos de atuação, combinamos tradição e modernidade para atender aos clientes exigentes que buscam por qualidade e exclusividade em cada detalhe. Nós sabemos que uma casa deve oferecer conforto, segurança e tranquilidade. Mais do que isso, sua casa também deve transmitir sua personalidade. A escolha de cada peça faz a diferença. Por isso, nossa equipe especializada e antenada nas tendências do mercado mundial seleciona peças de profissionais brasileiros e internacionais, do design clássico ao moderno. Sofisticação, elegância e exclusividade se encontram aqui. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e com o nosso grande convidado, professor, doutor, pós-doutor Rodrigo Faux, que é professor e criminalista, mas principalmente atuante na parte de processo penal. E nós estávamos falando, Faux, no bloco anterior, e eu gostaria que você discorresse um pouco mais essa questão do que é um direito constitucional da pessoa de ter ampla defesa contraditória, ou seja, de ter a possibilidade de ter alguém que a defenda tecnicamente, e que é através de um advogado criminalista, né? Nós temos dentro da figura dentro da estrutura de um júri, um juiz, nós temos um promotor, que é o de acusação, e o advogado ele atua como defesa, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais com relação a esse direito que toda pessoa tem. Então, Marinho, esse eu acho que é um tema importante, porque hoje é um tema que está bem em voga, né? As pessoas estão cada vez mais alarmadas com a criminalidade, o que é compreensível. E principalmente quando a pessoa tem algum envolvimento com os familiares, ou mesmo é um familiar de alguém que sofreu algum delito, que foi vítima de um crime. É muito importante que nós tenhamos essa noção de que pela vítima, pelos familiares da vítima, eu até entendo, eu acho que é compreensível a vítima querer uma vingança. E eu acho que isso é até algo natural, instintivo do ser humano. A partir do momento em que é agredido de alguma forma, ele tentar uma compensação, tentar até mesmo agredir. E, como eu falei, é algo instintivo. Mas o Estado, como digo, o ordenamento, nós como sociedade, e principalmente representados pelo Estado, o Estado não pode ser vingativo. O Estado ele tem que fazer o papel dele. E dentro desse papel, nós temos o direito a um julgamento que seja imparcial, verdadeiramente imparcial. Independentemente se a pessoa ela cometeu ou não, quem vai apurar, quem que vai verificar essas situações vai ser por intermédio do julgamento, vai ser por intermédio de um processo penal e ele tem algumas fases. Então é muito importante nós termos a consciência de que existem alguns papéis. O juiz ele deve simplesmente julgar. No tribunal do júri, quem julga, e eu acho que até a gente pode conversar daqui a pouco mais sobre isso, quem julga é a própria sociedade, né, que representa, que está representado pelos jurados. Mas nós também temos o papel da acusação, que é do Ministério Público, que o Ministério Público é uma instituição super importante que em diversas áreas assume um papel de proteção de direitos, como por exemplo na área de família, mas no processo penal ele é parte, o Ministério Público é parte, ou seja, ele é o responsável pela acusação. E nós temos que ter a defesa. E essa defesa, ela tem que ser uma defesa independente, ela tem que ser uma defesa completa, para que nós não tenhamos a possibilidade de que alguém seja punido, alguém seja condenado de forma indevida. Ou um inocente ser condenado, ou mesmo aquele próprio culpado, nós temos que evitar que a condenação seja excessiva, ou seja, além daquilo que é justo. Nós precisamos ter esta consciência obrigatoriamente, independentemente de qual lado nós estamos. A pessoa tem que receber a pena que ela merece dentro dos parâmetros da nossa lei. Nem mais e nem menos. Isso é interessante você falar, porque às vezes assim, o justo ele é subjetivo, né? Quando fala bem assim, não, porque tem que ter uma condenação pelo que é justo, às vezes o que é justo para mim é diferente do que é justo para você, do que é justo do pessoal que está em casa.
Mas para a gente ter um parâmetro de justeza, vamos falar assim, é que existe a legislação. Então a norma fala, o Código Penal fala, o Código de Processo Penal fala qual que é a pena máxima ou a pena mínima para aquele delito que foi praticado, né? E tem que se buscar isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu achei muito interessante dentro daquilo que você estava trazendo para a gente. Você, como expert, principalmente na parte de análise da culpabilidade de um infrator, como que você vê a situação da insegurança? A falta de segurança na sociedade e além. Você acha que o nosso sistema prisional ele é adequado? Ele está correto? Ele funciona? Qual que é a tua impressão pessoal com relação a tudo isso? Veja, eu tenho uma impressão que não é só pessoal por conta da minha experiência como criminalista, né? Eu advogo há mais de 15 anos, mas eu também sou professor há mais de 15 anos, né? E tenho uma carreira acadêmica bem, até assim, sólida, né? Porque eu sempre gostei de dar aula, então a gente estuda muito sobre isso. E quando nós nos aprofundamos sobre isso, é muito interessante porque a nossa percepção acaba se alterando. Porque nós percebemos, e até por estudos científicos, não só por experiência, que o direito penal, que o sistema criminal, ele não é um sistema que atua ou que tem como consequência a diminuição da criminalidade. O que parece até algo um pouco contraditório, mas é contraditório. Porque o nosso sistema, hoje, ele é voltado para a punição das pessoas. E quem acaba entrando, principalmente nessa punição, é uma classe, um extrato socioeconômico muito bem delimitado. Né? Que quem acaba... Então, vamos lá, se nós pegarmos assim, por que nós temos uma criminalidade alta? Por que acontecem tantos crimes? Por que essa insegurança? E nós formos analisar os estudos de vários países com várias experiências diferentes, nós vamos perceber que o principal, a alta criminalidade, ela está vinculada principalmente com uma distribuição de renda ruim. Então, se você tem uma igualdade socioeconômica, você tem uma menor quantidade de crimes. E vejam o que eu estou falando. Não estou falando uma exclusão, ou seja, uma ausência absoluta de crimes, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem numa comunidade pequena, nem numa tribo indígena acontece. Nós temos condutas que fogem do padrão. Mas a distribuição, essa diferença socioeconômica, ela é o principal fator. Mas tem uma outra situação que é muito importante. As pessoas, elas não deixam de cometer crimes porque a pena é de 5, é de 10, é de 20, é de 50 anos, é pena de morte. Elas não deixam de cometer o crime por conta disso. Vejam os estados norte-americanos que têm pena de morte e mesmo assim muitos delitos acontecem. E você não tem uma diminuição estatística por conta disso. As pessoas deixam de cometer crimes por causa de valores que elas têm, por causa dos valores da comunidade. Então, por que nós, por exemplo, não cometemos um crime de homicídio? Ou o homicídio é um dos crimes assim que qualquer um pode cometer, porque a gente pode se ver até para se defender em alguma situação. Mas então vamos utilizar outros exemplos. Por que a gente não comete um latrocínio? Ou por que a gente não comete um estupro? Não é porque está dizendo na lei que a pena é de 8 a 15 anos, por exemplo, do estupro. É porque nós temos valores que nós consideramos que aquilo ali é errado. É algo que não condiz com aquilo que a gente quer, nem para nós, nem para os nossos queridos e nem para a comunidade de uma forma geral. Então é mais importante, é mais eficaz você implementar políticas públicas de proteção, por exemplo, da família, você ter famílias estruturadas que vão dar valores para as pessoas, valores corretos para as pessoas. Você ter uma política de proteção para a comunidade de uma forma geral, de educação, valores dentro da igreja mesmo.
né, que são valores muito mais importantes, mais fortes, que vão fazer a base da pessoa para que ela não cometa certos delitos. Isso é muito mais eficaz do que você colocar uma pena de 15, de 30, de 50 anos. Interessante. E até assim, um detalhe bacana, que esses tempos atrás eu estava estudando com relação à criação de políticas públicas, e falava justamente isso. Se você fala em segurança pública, primeiro, a legislação ela não é preventiva, né? Ela é curativa de uma infração que foi cometida, mas você tem que evitar que essa infração seja cometida. E aí a criação de políticas públicas. E lá falava o seguinte, para a segurança, às vezes iluminação influencia na insegurança, a questão de ambiente social, urbanismo influencia, porque hoje nós vivemos um mundo de condomínios fechados, exclusões. E aí existe aquelas pessoas que estão em estado mais vulneráveis, elas estão à margem dessa sociedade. Isso faz que ali seja um antro de criminalidade. Claro que existe, e aí eu não estou defendendo, falando, generalizando, mas especificamente pode se criar porque a ausência do Estado efetivamente naquelas comunidades. Então é algo muito além do que simplesmente você ter uma legislação que puna, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, também nessa linha de raciocínio, é o seguinte. Você falou de que existe um julgamento por parte da sociedade, né? E até você tem um livro lançado nessa temática, que são os 200 anos do júri. Você só faz júri, praticamente, né? Como que funciona esse tribunal do júri ali? Nós vamos ter que falar um pouquinho, depois nós cortamos, voltamos no outro bloco. Mas se você pudesse dar uma introdução, como funciona o júri e quem julga o criminoso no caso de um crime contra a vida? Olha, o Tribunal do Júri brasileiro ele tem algumas particularidades, né? Então esses filmes, essas séries norte-americanas que nós vemos, é parecido com o que nós temos no Brasil. E hoje em dia, com essa globalização, nós temos acesso, por exemplo, na Netflix, tem seriado até do júri sul-coreano, aquela advogada autista que tem lá, tem uma série, e é tudo muito parecido. Mas o Tribunal do Júri brasileiro, ele tem algumas particularidades. O cerne do júri, até para a gente terminar esse bloco, eu acho que é importante a gente falar, o cerne do júri é o julgamento pela própria sociedade. Isso é muito importante. A meu ver, o julgamento por pessoas da sociedade, pelas pessoas que foram impactadas de alguma forma pelo crime, ele é muito mais relevante e ele até é mais justo do que o julgamento por juízes profissionais. Então, por que o nosso júri tem essas particularidades? Aqui no Brasil só vai a júri homicídio. Basicamente homicídio. Nós chamamos tecnicamente de crimes dolosos contra a vida, que seria homicídio, aborto, instigação, suicídio e infanticídio, aborto, instigação ao suicídio e homicídio, são 4. Mas 98, 99% são homicídios que vão a júri. Então tem essa particularidade, e o homicídio é o crime mais grave. Então é interessante que a própria comunidade se envolva para verificação se realmente aquela pessoa deve ser responsabilizada e o quanto que aquela pessoa deve ser responsabilizada. E isso dentro do quê? Dentro das provas do processo. Ou seja, o Estado vem e tenta acusar e traz as provas que ele tem. A defesa faz a sua formação em relação, a sua opinião em relação àquelas provas e até traz provas, e a sociedade que vai decidir dentro dos parâmetros de justiça. Segure aí e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Nós vamos para um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores e não saia daí, porque nós já voltamos e já estamos de volta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade.
Seja bem-vindo à Decore Home. Com mais de 20 anos de atuação, combinamos tradição e modernidade para atender aos clientes exigentes que buscam por qualidade e exclusividade em cada detalhe. Nós sabemos que uma casa deve oferecer conforto, segurança e tranquilidade. Mais do que isso, sua casa também deve transmitir sua personalidade. A escolha de cada peça faz a diferença. Por isso, nossa equipe especializada e antenada nas tendências do mercado mundial seleciona peças de profissionais brasileiros e internacionais, do design clássico ao moderno. Sofisticação, elegância e exclusividade se encontram aqui. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e hoje com a presença ilustre do professor pós-doutor Rodrigo Faux, professor de processo penal, criminalista, aí atualmente conduzindo um dos júris mais instigantes e famosos da história brasileira. E nós estávamos conversando no bloco passado com relação ao tema do júri, né? E aí o Faux estava colocando a questão da participação da sociedade representada pelos jurados. E aí, Faux, até mesmo para que a gente possa discorrer um pouquinho mais, você não acha que, ou seja, a pessoa que é simples e que ela faz parte do quadro de jurados ali naquele momento, ela tem capacidade técnica dela verificar se houve a criminalidade ou não, se houve a culpa ou não, e fazer a pena, aplicar a pena, a dosimetria da pena, ou pelo menos falar se foi culpado ou inocente? Então, o nosso sistema de júri, ele se assemelha ao norte-americano em relação a isso, é o momento de tomada de decisão. E o tribunal do júri ele só decide a parte fática. Então, se aconteceu ou não o fato, quem foi o autor do fato, ele vai decidir isso. Se deve ser absolvido, as qualificadoras, as causas de diminuição. Mas quem faz depois o cálculo da pena é o juiz presidente, que é um juiz profissional, um juiz togado, né? Um juiz concursado. Então, os jurados eles decidem a causa. Existe sim críticas em relação a jurados que teriam uma formação acadêmica mais simples, né? Pessoas que não têm. E, inclusive, tem discussões se, por exemplo, analfabetos, se eles podem ser jurados ou não. Né? Nos meus livros eu sou um dos poucos que defendo que, inclusive, analfabetos podem ser jurados. Porque, vejam, nós estamos julgando questões fáticas no tribunal do júri. Se aquela determinada situação está correta ou não, se ele agiu em legítima defesa ou não, se existem provas que aquele autor, que aquele acusado foi o autor do crime ou não. Isso, as pessoas com vivência, as pessoas têm experiências de vidas distintas. E os jurados devem refletir todas essas formações. Então, quando eu falo os jurados, eu estou falando do corpo de sentença, o conselho de sentença. No Brasil são 7, nos Estados Unidos, por exemplo, são 12 pessoas. No Brasil são 7. E essa representatividade desses 7 deve ser ampla. Não tem como nós falarmos, por exemplo, que um sujeito de 50, 60 anos que foi, não sei, lavrador a vida toda, ele não sabe o que é certo, o que é errado. Eu costumo dizer que é até um elitismo, porque nós achamos que como os juízes profissionais são pessoas formadas em direito, que têm uma formação intelectual mais forte, eles teriam maiores condições de julgar. Isso não é verdade. Todos nós temos condições de saber o que é certo, o que é errado, a partir daquilo que vai ser trazido pelo Estado. Então o juiz vai dizer, olha, vocês têm que decidir se ele vai ser condenado ou inocentado. Pelo quê? O Ministério Público vai dizer por que ele tem que ser condenado. A defesa vai trazer o porquê que ele tem que ser absolvido. E essa decisão é da comunidade. E a nossa comunidade não é formada apenas por pessoas que têm graduação, mestrado, doutorado. Não é a nossa comunidade. Então a gente quer ser julgado só pela elite? Não, e depois tem até outro detalhe, né? Nós podemos ter juízes aí com 25, 26 anos que tecnicamente estão formados para estar naquela função de julgador, mas que não têm a experiência de vida do que um lavrador de 50, 60 anos, ou seja, a faculdade, eu sempre falo, a faculdade da vida
ela é tão importante quanto a faculdade, as instituições de ensino, né? E aproveitando nessa mesma linha de júri, e aí eu venho fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu também tenho. Você esteve à frente de júris de situações extremamente impactantes na sociedade. Você fez parte da defesa de um dos responsáveis pela Boate Kiss, que se eu não me engano foi em Santa Maria. Você também esteve à frente da defesa de alguns personagens daquele caso do jogador Daniel, que aconteceu um crime em São José dos Pinhais. Aqui eu não vou fazer o juízo de valor. E também, agora, recentemente, você, que foi, eu acho que a repercussão maior, você esteve à frente da defesa da Flor de Lis, a ex-deputada federal, tem uma relação com os filhos, também aí na morte do seu marido. Esses júris, eles ocorreram num momento onde a imprensa estava muito atuante. E hoje a gente não fala somente na imprensa TV, rádio, a gente está falando também em redes sociais, né, onde existe talvez uma tentativa de um pré-julgamento ou um julgamento unilateral. Isso atrapalha, a imprensa atrapalha a condução disso? Qual que é a repercussão desse clamor social frente a um julgamento de um episódio que está ainda efervescendo? Como que você vê isso? Olha, essa é uma situação super delicada, né? Como nós vamos compatibilizar o direito das pessoas se manifestarem, o direito da imprensa, mas o quanto esse direito pode impactar os jurados que vão decidir. Porque os jurados eles têm que decidir de acordo com a prova do processo. Eles não podem decidir de acordo com o que a imprensa trouxe, porque a imprensa sempre vai trazer o que ele bem entender. Até porque nós acabamos de comentar que o jurado, a representação da sociedade, são pessoas simples e que estão impactadas pela TV, impactadas pelas redes sociais. Bastante. Então nós temos essa grande dificuldade. Eu só vou fazer uma simples explicação do caso da Boate Kiss. Eu fui contratado apenas para fazer uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, relacionado à prisão deles e que a gente fez. E no caso do jogador Daniel ainda não teve julgamento. O julgamento ainda não foi marcado. Provavelmente que eu defendo 2 acusados, né, de terem também matado. E no caso da ex-deputada Flor de Lis, ela é um caso em que nós primeiro tivemos que tentar fazer uma descondenação dela, porque pela mídia ela já estava condenada, pelas redes sociais ela foi demonizada, não foi só uma questão de você estar condenado ou não, né? Ela teve toda a vida dela ressignificada. Até politicamente foi utilizada? Também politicamente, né? Eu a defendi na Câmara dos Deputados, fiz o discurso contra a cassação dela, mas ela também foi cassada por um caso que ela ainda não tinha sido julgada. E é um caso que eu digo que provavelmente nós vamos anular esse júri, a condenação dela, por mais... eu junto com a equipe, nós defendíamos a Flor de Lis, 2 filhos e uma neta. Né? Os 3 nós conseguimos absolver, e que foi algo que a imprensa dava como certa também a condenação. E ela foi condenada por apenas 1 voto, dos 7 foram 4-3. Então, mostra-se com isso que tem uma grande dúvida sobre a responsabilidade dela, e eu não vou entrar aqui nesse aspecto porque eu acho que não é o momento, mas de qualquer forma isso também mostra, esse resultado por 4-3, que os jurados eles têm capacidade de fugir também desse aspecto midiático, desse pré-julgamento que pode advir da imprensa. Eles levam a sério, quando eles sentam lá, e por isso que eu defendo tanto os jurados, independentemente da formação cultural, da idade, não importa. Porque nós temos jurados com alta formação, jurados com baixa formação formal, mas eles, quando sentam lá, eles levam a sério o que eles estão fazendo, eles ouvem, eles escutam, eles analisam, eles ponderam as provas. E aqui cabe uma criticazinha, porque nos Estados Unidos os jurados se reúnem e eles deliberam entre si e eles discutem. Então sai uma decisão um pouco mais ponderada, vamos dizer aqui. Assim, aqui no Brasil não, os jurados votam de forma individual e sigilosa. Então pode ser
que com essa deliberação, e eu acredito nisso, que, por exemplo, a ex-deputada Flor de Lis até seria absolvida, porque nós mostramos no decorrer do júri que efetivamente ela não tinha responsabilidade porque o Estado não conseguiu cumprir o ônus dele de comprovar, além da dúvida razoável, que ela era responsável. Os outros 3 que nós defendemos, nós conseguimos a absolvição, foram os únicos absolvidos num processo de 12 acusados, né, no total. Então, assim, é um caso que nos traz essa discussão, com certeza, como que nós, daqui para frente, podemos compatibilizar isso. No caso dela, foi uma exceção, no sentido de que nós tivemos séries que foram lançadas, inclusive no decorrer do júri, antes do júri, livros que foram lançados. Aqui de cabeça, tem 2 livros que foram lançados antes do júri, tem mais 2 que foram lançados depois. Tem uma série que foi lançada agora. Ou seja, é uma quantidade tão grande de informações e com muitas fake news, com muito diz que me diz, que com muita fofoca. Pessoas que não têm esse cuidado de checagem de informações, que isso faz certamente que a sociedade seja influenciada e, claro, que, consequentemente, o tribunal do júri. O que a gente sempre comenta aí para o pessoal que está em casa é de que se a pessoa ela cometer um crime, que ela possa responder com relação a isso dentro de uma justa pena, dentro de uma qualidade de defesa, dentro da ampla defesa contraditória, e que não há no Brasil, dentro da Constituição e de qualquer código, pré-julgamento, né? Você não pode condenar uma pessoa sem que ela tenha o direito de apresentar as provas que ela acha necessárias para defesa dos direitos dela. Bom, pessoal, nós já estamos, infelizmente, chegando no final desse programa. Você veja que aqui tem assunto para a gente tocar aí já fica o convite para o professor Fawkes voltar numa outra oportunidade para que a gente possa comentar sobre mais assuntos que envolvam direito penal. Mas, Fawkes, eu vou fazer o seguinte. A última pergunta que normalmente a gente coloca é de que dezenas de milhares de pessoas terão acesso através da Rede Super, através das redes sociais do nosso programa. E o seu direito em pauta ele tem um atingimento muito alto. E nós falamos aqui sobre políticas de segurança, nós falamos aqui o direito da defesa da pessoa, nós falamos aqui em direitos humanos, em dignidade da pessoa humana, nós falamos aqui em repercussões com relação à imprensa, os cuidados contra fake news, principalmente para não condenar antecipadamente. E eu gostaria que você deixasse, para suas considerações finais aí, se você pudesse dar um recado para cada uma das pessoas que estão nos assistindo em casa. O que você falaria neste momento para a gente poder encerrar o programa? Então, Marinho, eu acho que o mais importante e que depois desses julgamentos todos, o que fica para mim de uma percepção pessoal, e eu acho que é muito importante para todo mundo também ter essa percepção, nós precisamos defender os direitos e garantias de cada um, porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm ideia de que um dia pode acontecer alguma coisa com elas. Elas podem estar dirigindo o carro e sofrer um acidente, elas podem chegar em casa e ter alguém invadido a sua casa e precisar se defender. Pode acontecer com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com algum familiar, com algum amigo. E quando acontece com a própria pessoa ou com alguém próximo dela, as pessoas querem os seus direitos. Só que quando acontece com alguém que ela não gosta, com um inimigo, com alguém que é demonizado, as pessoas não querem esses direitos. Só que quando nós terminamos com o direito dessas outras pessoas, dos nossos inimigos, daquele outro, nós estamos fulminando o nosso próprio direito. Então, saibam que os direitos e garantias constitucionais, o direito de defesa é um direito meu, é um direito do Marinho, é um direito de cada um que está em casa. E nós precisamos preservar, punir aqueles que merecem ser punidas após um processo válido, legítimo. E absolver aquele que deve ser absolvido. Muito bem, gente. Se você quiser saber e acompanhar o professor Rodrigo Fawkes, qual que é a sua rede social? É @Rodrigo Fawkes. É só Instagram que eu tenho, não tenho outra rede social. É porque ele nem tem tempo, ele não consegue, de tanto trabalho que ele tem, ele não tem tempo de ficar aí trabalhando nas redes sociais. Mas também é o seguinte, gostou desse vídeo? Gostou do nosso programa?
Esse e outros vídeos estarão disponíveis em nossa plataforma digital, seja no YouTube, Instagram, Facebook, no Spotify. Não deixe de se inscrever, por favor, nos nossos canais. Vai lá, curta, comenta, compartilhe com seus amigos, vizinhos, familiares. E isso faz com que a nossa programação seja mais qualificada, em razão até da tua participação também, o que já qualifica muito, e faz com que a gente alcance muito mais pessoas. Aqui, o cidadão bem informado tem os seus direitos preservados. Quer mudar teu mundo? Comece mudando do teu vizinho, o teu ciclo, e você vai mudar o mundo como um todo. Chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por você ter ficado até o final com a gente. Um grande abraço e até a próxima.